Povo de Deus, a paz, caminhando com Cristo. Você conhece a lei da semeadura? Aquilo que você planta, você colhe. Nessa terra é assim. Você colhe o que planta. Plantou cebola, meu irmão, não vai colher maçã. Plantou tomate, não vai colher caqui. Você colhe o que você planta. E na Bíblia vai contar uma história muito bonita de uma moça chamada Ruth, que teve o seu nome marcado na história porque ela fez uma escolha na vida. Porque ela decidiu cuidar de alguém. Vamos contar um pouquinho dessa história. Existia uma família na cidade de Belém, cujo o marido se chamava Elimeleque. Bom dia. E a esposa chamava Noemi. Qual que é o significado do nome Elimeleque? Meu Deus é rei. E qual é o significado de Noemi? Agradável, amável. E esse casal tiveram 2 filhos. Um se chamava Malom e outro se chamava Quilom. O significado de um dos nomes era doentio. O outro significava fraqueza. E eu estava me perguntando como é que pode um casal com um nome tão bom? Noemi, amável, agradável, Elimeleque, meu Deus é rei. Pode colocar 2 nomes tão ruins em seus filhos. Porque naquela época colocar nome no filho não era igual hoje, não. Hoje você é fã de uma pessoa, de um artista, de um jogador de futebol, de uma atriz. Você vai e homenageia essa pessoa colocando nome no seu filho. Naquela época colocar nome no filho simbolizava muita coisa. Haja vista você vê a história de Jacó. Quando Raquel está para dar à luz o seu último filho, ela morre. E ela coloca o nome, antes de falecer, ela coloca o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas aí quando Jacó pega aquela criança e fala, não, esse é Benjamim, filho da minha destra. Tem uma outra história também, que quando a arca de Deus ela é tomada do povo, quando os filhos de Eli morrem numa batalha, e a mulher de um deles fica sabendo que o seu marido morreu e que a arca foi tomada, ela entra em trabalho de parto. E ela também vem a falecer. E no momento antes dela falecer, ela fala que o nome da criança tinha que ser Icabô. Foi-se a glória de Deus. Então dar nome às pessoas, aos filhos, significava muito para as famílias daquela época. E como é que pode um casal tão abençoado, com nomes tão abençoados, colocarem nomes tão pejorativos nos seus filhos? Isso simbolizava algo. Aquele casal vivia em crise. Talvez crise financeira, crise conjugal e outras. Mas o fato é que um belo dia houve uma grande fome na terra. E aquele casal que já vivia em crise, agora vai se afastar da sua parentela, se afastar da sua terra, para procurar sorte numa terra distante. E eles vão para a terra de Moabe. Quando chega lá na terra de Moabe, Elimeleque vem a falecer. E agora aquilo que estava ruim piorou. Porque estava numa terra distante, longe do seu povo, longe da sua parentela. E o homem morre, o patriarca. O que os filhos fazem? Vamos nos casar, né? E aí um casa com uma moça chamada Orfa e outro casa com uma moça chamada Ruth. Com o passar do tempo, os 2 vêm a falecer. E a vida dessas mulheres agora estão de mal a pior. Porque agora são 3 viúvas desamparadas. Hoje uma mulher independente, hoje uma mulher vive, não precisa de um homem para sustentá-la. Mas naquela época, a mulher era totalmente dependente do homem.
E aquelas mulheres agora estão desamparadas, sozinhas. Bom dia. E aí a Noemi fala para elas assim, olha, voltem para a casa dos seus pais, voltem para os seus deuses e casem-se, porque eu já sou velha e eu não vou poder cuidar de vocês. Sou pobre e eu vou voltar para minha terra. Orfa, volta para a sua casa, para os seus pais. Mas Ruth toma uma decisão de acompanhar a sua sogra. E foi uma decisão de amor, porque ao acompanhar a sua sogra, ela estava dizendo o seguinte, olha, aonde você morrer, eu vou morrer. A sua terra é minha terra, o seu Deus é o meu Deus. E ela estava fadada a viver de mendigança, porque a viuvez naquela época, sem um homem para sustentar, a mulher ela era fadada ou a mendigança ou a prostituição. E aí Ruth segue com Noemi para a terra de Belém, lá em Judá. Quando chegam na terra, as pessoas veem Noemi voltando e falam assim, olha, não é essa Noemi que saiu da nossa terra? Já haviam passado mais de 10 anos. E Noemi fala assim, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Porque quando eu saí daqui eu estava cheia. E agora eu estou voltando vazia. De agradável, agora ela se tornou amargurada, amarga. Mara significa amarga. E agora aquelas duas mulheres vão viver numa pobreza, numa dificuldade. Só que quando eles chegam lá, era tempo da colheita. Era um tempo que Deus estava abençoando o seu povo. O tempo da miséria já tinha passado, o tempo da escassez já tinha passado. E agora era o tempo da colheita. E aí Noemi fala para sua nora, Ruth, é tempo de colheita. E Ruth, eu vou lá colher o que cai. Porque Deus ele tinha feito uma regra, uma lei, para que os segadores, quando fossem cegar, colher, né, o cereal, o que caísse de suas mãos, eles não tinham direito de pegar, o que caísse no chão. Porque isso ficavam para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Então, quando Ruth vai até a colheita, ela vai pegar o que caía no chão. O que os segadores deixavam cair, ela pegava. E quando ela estava lá colhendo, chegou o dono da fazenda, o dono da terra, chamado Boaz. Boaz vê aquela jovem colhendo e ele pergunta para um dos seus empregados, quem é essa moça? E o empregado vai dizer, essa é a famosa Ruth. Irmãos, o nome de Ruth já tinha se espalhado pela cidade. Mas não era um nome, uma má fama, pelo contrário, era uma fama boa. Porque ela estava cuidando da sua sogra. Ela abriu mão do seu povo, ela abriu mão de ter um casamento, ela abriu mão de ter uma vida boa para cuidar da sogra, para cuidar daquela senhora que agora estava desamparada. E a fama dela correu na cidade. Quando Boaz vê aquela moça, ele vira para ela e fala assim, olha, eu sei o que você tem feito por Noemi. E ele vai deixá-la pegar mais do que cai, ela vai deixá-la colher também. Boaz vai deixar ela se alimentar junto com seus empregados, Boaz vai deixá-la beber água junto com seus empregados. E até comida que os empregados dele comiam, ele permitiu que ela comesse. Foi então que ao findar do dia, ela volta para casa. Chegando em casa, Noemi pergunta, vê aquela fartura, vê aquela quantidade de alimento que ela conseguiu colher. Pergunta para ela, minha filha, onde você conseguiu colher tudo isso? Ah, ela vai contar a história do homem que permitiu fazer tudo aquilo. Então Noemi vai dizer, olha,
Ele é um dos nossos parentes remidores. E aí, passa-se o tempo da colheita. No dia festivo, né, que eles comemoravam, Noemi fala, olha, minha filha, Boaz é o nosso remidor. Ele tem a obrigação de casar contigo, porque o remidor, o parente remidor, ele tinha a obrigação de casar com a viúva desamparada. Não sei se você conhece a história, mas a mulher que casava e não tinha filhos, o irmão mais moço do falecido era obrigado a casar com ela para dar filhos a ela, no nome do irmão mais velho. E Boaz era um parente de Elimeleque. Como Ruth não tinha, né, um cunhado para remir ela, um parente mais próximo deveria fazer isso. E ela chega à noite e deita aos pés de Boaz. E quando ele acorda na madrugada, por volta de meia-noite, ela vai e fala, olha, o Senhor é o meu parente mais próximo. E o Senhor é o meu remidor. E aí Boaz fala, realmente. Só que tem mais um parente. Se ele não remir, eu vou fazer isso com você. Eu estou falando de semeadura, irmãos. Boaz, ele no outro dia ele vai até aos anciãos da cidade, que vai falar sobre o caso de Ruth. Chega para o parente mais próximo, o parente fala que não vai remir, que não vai casar com ela. Então, Boaz assume aquela responsabilidade de casar com ela. Irmãos, o que é a semeadura na vida de Ruth? Ruth não entra na história. Ruth ia passar despercebida, nem se ela não tivesse tomado uma decisão em sua vida de cuidar da sua sogra, de fazer um benefício para aquela senhora. Talvez nós nunca conheceríamos a história de Ruth. Mas aquela moça, ao tomar a decisão de cuidar daquela senhora, você sabe na genealogia de quem que ela entrou? Ruth, ela foi, se eu não me engano, a bisavó ou a avó de Davi. Automaticamente, Ruth entrou na genealogia de Jesus, porque Jesus é da descendência de Davi. Para pensar um pouquinho na sua vida. Qual semente você tem lançado? O que você tem colocado na terra? Semente boas ou semente ruins? A Ruth só entrou na história do mundo porque ela resolveu cuidar de uma senhora, de uma pessoa necessitada. Pensa um pouco. Pensa na semente que você está lançando na terra. Amanhã não adianta chorar. Amanhã não adianta lamentar. Olha o que Elimeleque fez com a sua vida. A semente que ele lançou. E a misericórdia de Deus entrou nessa história. Porque se não fosse a misericórdia de Deus através da vida da Ruth, Noemi tinha ficado desamparada, vivendo de mendigança. Então pense no que você está plantando hoje, para que você não venha chorar na colheita de amanhã. Pense, rapaz, pense, jovem, pense, moça, o que você está plantando no dia de hoje, porque amanhã, certamente a colheita virá. Pense nisso. Jesus te ama e Ele quer te dar a vitória.